Adriana, obrigada. Agradecer ao EducaTalks, né, o convite para participar. É a primeira agente da obstetrícia, é a primeira vez que a gente participa e provavelmente vamos participar mais vezes, né? E foi chamado para a gente falar sobre o parto. Nosso objetivo principal é tornar o nosso pré-parto tão humano quanto o CPN. Tá? Então, esse é a nossa eterna busca. Tá? A gente sabe que o pré-parto é superlotado, são muitas pacientes, são pacientes de risco, mas mesmo nessa situação de risco e mesmo numa situação de grande volume, eu digo sempre aos estudantes, mesmo na guerra dá para humanizar. Mesmo na guerra, né, Adriana? A Adriana recentemente chegou da África, de Angola, e ela sabe que mesmo em situações muito precárias, dá para humanizar. E eu falo sempre com os estudantes, os internos, que eles têm um papel importantíssimo nessa sala de parto. Uma vez o estudante disse assim, que ele era o quê? Auscultador só de bebê, só. Eu digo, olha, não, você imagina, você está num plantão, você ausculta um bebê e a ausculta está 80. Você corre e chama a médica, olha, está assim, o médico olha, ausculta, indica uma cesárea e salva o bebê. Você acha que você fez pouco? Você fez muito, né? Então, todo mundo pode participar. Então, aí o nosso IMIP, né, que é a nossa batalha, trabalho aqui há 35 anos, né, 36, e aqui é a minha segunda casa. Gosto pra valer. Muito, muito. Então, tanto que quando tira férias, volto com saudade. É um pouco patológica às vezes. E, na verdade, lembrar que parto seguro e respeitoso, isso a gente quer isso para todas. Né? Não é só para as pessoas que têm acesso facilitado para ter um parto desse tipo. Tá? Aqui é Cecília, né, Figueira. Aqui é Mariana, filha da doutora Vilneide. E aqui é uma paciente do IMIP, né? Que a gente teve o parto, os médicos foram lá, colocaram o bebê junto dela, foi uma cesárea. Então, isso faz parte do nascer. Então, a gente precisa nascer bem para que a vida da gente seja muito melhor. E o parto, a gente falando de parto, a gente vai contra. Silvio Meira diz aí, estamos na era da pedra lascada, da inteligência artificial. Mas se prepare, o futuro chega em 800 dias. 800 dias é 3 anos. Nesse artigo, ele disse, a quem não entrar o serviço na inteligência artificial vai se perder. Então, não tem solução. Ela chegou e a gente tem que saber como utilizar essa inteligência artificial. E quanto mais a gente utilizar para o bem, essa é a grande função da humanidade na Terra, né? Mas, enquanto Silvio Meira está preocupado com a inteligência artificial, doutor Prazeres, que é uma parteira antiga aqui do Recife, que virou patrimônio vivo de Pernambuco, ela disse, enquanto houver vida humana na Terra, existirão parteiras. Tá? Então, qual é o sonho da gente? Qual é o meu sonho? Eu, obstetra, que estudo, fiz doutorado, tudo. Eu quero atingir a humanidade da parteira. Se vocês olharem as parteiras, olhem, é um carinho imenso. Elas cuidam muito das pacientes. Então, o nosso objetivo é ser parteira. Só que a gente tem a vantagem, a gente tem um hospital, a gente tem a tecnologia, a gente tem como assistir essas mulheres para o quê? Salvar vidas, né? Tanto do bebê como da mãe.
E por que a preocupação? A taxa de cesariana no mundo em torno de 21%. A preocupação desse artigo publicado no British Medical Journal é que eles acham que em 2030 a taxa de cesárea vai ser 29%. E eles estão muito preocupados, porque a gente ter muita cesárea aumenta risco e ter pouquíssima cesárea também é risco. Então, a gente nem pode ter 5% de taxa de cesárea, nem 80% de taxa de cesárea. Então, o Brasil tem o segundo maior número de cesáreas no mundo, apesar dos riscos. E o Brasil, ele tem, olha aqui, 57,6%. Se for hospital privado, planos de saúde, 86%. O SUS, 44%. Pernambuco ficou SUS tudo, privado 52,7%. Então, nós estamos numa taxa de cesariana muito maior do que a preocupação da OMS, que eles estão preocupados achando que vai chegar a 29%. Então, o Ministério da Saúde, todo mundo que trabalha com a saúde materna e infantil, Rede Cegonha, Apsion, vive na eterna luta de estimular o parto normal, de reduzir. Por quê? Se eu tenho um parto normal no meu primeiro filho, o segundo vai ser mais rápido ainda. Vai ter menos morbidade. Então, precisamos mudar esse pensamento de que o parto é um sofrimento e o parto passa a ser um sofrimento quando a gente se sente abandonada. Então, eu estou num plantão que o médico não me dá atenção, a enfermeira não me dá, o estudante, ninguém me dá e eu estou sozinha. Isso aí é um abandono. Então, precisa, caderno do Humaniza SUS, caderno para estimular o parto normal. Essa pesquisa é de 2011, mas eu acho ela importantíssima. Pesquisa nasceu no Brasil, de doutora Maria do Carmo, da Fiocruz. Essa pesquisa, eles estudaram 266 hospitais no Brasil inteiro, tá? Então, o Brasil, todo mundo, inclusive nós aqui do IMIP participamos, e o CISAM também. Então, o que é que eles viram, né? Que tínhamos, na época, 80% de parto no setor, parto normal no setor por 20% suplementar, enquanto cesariana, 52%. No público, no privado e 88% na saúde suplementar. Então, eles começam a questionar, ela foi estudar, será que as pacientes todas são de risco ou não? Então, ela comparou um grupo de gestantes de risco habitual, que a gente chama baixo risco, e um grupo de gestante de alto risco. Tá? Então, ele foi ver as práticas do parto, que são consideradas boas, com evidência. Então, eles foram ver o que é que acontecia. Então, por exemplo, boa prática durante o trabalho de parto, deixar a mulher se alimentar, é uma boa prática. Então, eles foram olhar no baixo risco, só 25% tiveram direito a se alimentar. E no alto risco, 24%. Então, na verdade, não teve diferença. Permitir que se movimente, 46%, 41%. Então, o que é que eles viram? Que tanto baixo como alto é a mesma postura dos profissionais de saúde. Não tem diferença. Tá? A amniotomia, que é uma prática que a gente só vai fazer se realmente tiver indicação. Aqui no hospital, a gente tem muita indução do trabalho de parto e a amniotomia faz parte da indução. Mas se eu tenho uma paciente gestante, como vai ter no CPN, em trabalho de parto, tudo fluindo bem, eu não preciso acelerar isso aí. E outra preocupação grande, porque encontraram ainda nessa pesquisa de manobra de Christelé 37%, que é uma manobra que sobe na barriga da mulher, faz uma pressão, que é uma manobra proscrita, é proibida, não pode fazer, porque essa manobra pode ter risco de romper o útero, fígado, tudo. Então, isso é gestante de baixo risco, tá? Então, na verdade, aí eles viram que parto natural, sem nenhuma intervenção, menos de 6%.
Então, o que é que estamos fazendo nesse Brasil que nossas mulheres desaprenderam a parir, não sabem mais, os profissionais de saúde estão muito invasivos. O que é? É pressa, é porque a equipe não está completa. Então, a gente sabe que no interior tem menina até quinta-feira, quarta-feira, sexta, sábado, domingo, todas são transferidas para o Recife, porque não forma equipe. Então, aí o Ministério da Saúde tem que avaliar. E em relação ao bebê, né? Porque nada melhor, quando eu tenho um parto, o bebê nasce, se o bebê está bem, botar em cima da mãe. Ele não deve ir para lugar nenhum. Então, o que é que eles observaram, tá? 28% dos bebês no Baixo Risco fizeram contato pele a pele e 21% na cesariana. Ofereceu o peito na sala de parto, 16%. Mamou na primeira hora de vida, 44%. E assim, aquelas intervenções que se o bebê nasce bem e não tem porquê eu aspirar as vias aéreas superiores. 71% no grupo de baixo risco. Aspiração gástrica, 40%. E uso de incubadora, 8%. Então, com esses dados, a gente vê que a gente precisa trabalhar muito. Falar, divulgar. Porque se eu nasci, se eu tenho uma menarca, se eu namoro, se eu menstruo, se eu engravido, por que eu perdi o poder de parir? Não. Então, alguma coisa não está. Então, para garantir isso, um parto seguro e respeitoso, a gente precisa ter todas as condições e garantir às mulheres que elas tenham um acompanhamento de livre escolha. Tá? Que aí, inclusive, precisou ser lei para todo mundo obedecer. Garantir. Aí, o que é que ela precisa? Liberdade no trabalho de parto, fazer massagem, massagear. Você tem uma ideia, se você é um interno, está lá, a mulher está lá desesperada, você escuta o bebê e diz a ela, está tudo bem, fique tranquila, sua pressão, isso é uma palavra para ela muito valiosa. Tá? Se você pega o cabelo dela, ajeita, amarra, ela vai lembrar de você, mais do que no final de quem fez o parto. Então, isso é muito importante. Então, todo mundo pode atuar. E a doula? A doula já é registrada no Ministério do Trabalho, né? Elas têm código. E é assim, tem doulas que fazem por doação e tem doulas que cobram bastante. Mas, assim, autorizar a presença da doula para um apoio contínuo à mulher, se for a vontade dela, além da presença do acompanhante. A doula não compete com o acompanhante, respeitando as preferências. Isso é uma colega de São Carlos que ela diz, agradeço às doulas pela menor necessidade de intervenção. E é verdade, a doula diminui a necessidade de intervenção. Então, aqui é estudo mostrando que ocorre redução dos custos e das invasões durante um trabalho de parto em que a paciente tem uma doula. E ofertar líquidos e alimentos leves. Então, eu não vou ficar em trabalho de parto 12 horas, 24 horas e não comer. Eu vou ficar fraca, me sentindo fraca. Então, tem que oferecer líquido, suco, bolacha. Então, a gente não vai oferecer um alimento que deixe muito resíduo. Agora, quem é a paciente que não pode? A paciente está com uma pré-eclâmpsia grave, tem risco de ir para a cesariana, mas vários estudos já mostraram que o risco de ela se alimentar e fazer uma aspiração, se ela estiver consciente, é praticamente nula. Então, não tem essa preocupação. Então, precisamos alimentar nossas gestantes em trabalho de parto. E esse estudo aí sobre a episiotomia, né, que a gente não faz mais, tá? Praticamente. Então, veja que a episiotomia foi criada em 1742, em 1900, 5% de epísio, e em 1950, 80% de epísio. Tá? Eu fui formada em 85, então, na minha época, toda primípara fazia epísio. Em 96, a OMS publica, considerando que a taxa de epísio é só em torno de 10%. Os Estados Unidos, recentemente, já tem uma taxa de 14%, Taiwan, 100% de epísio,
e no IMIP menos de 2%. Então, realmente foi uma batalha grande. Inês participou de estudo de doutorado, Melânia, Leila, a gente, todo mundo. Então, a maioria dos nossos residentes nunca fizeram um epísio. Aí disse, sim, e se tiver laceração, eles vão corrigir como? Se eles aprendem a corrigir a laceração. Então, isso é uma coisa de dar orgulho para a gente, tá? A batalha. E assegurar que a mulher não tenha desnecessariamente procedimentos invasivos. Se é uma indução com hipertensão, é uma mulher de risco, pode precisar de todas essas intervenções. Mas eu não vou indicar uma intervenção se o trabalho de parto está fluindo bem. Então, esse cenário mudar é possível. Isso aqui é paciente aqui do IMIP, no nosso pré-parto, pariu ali na expectação. Eu digo, vamos botar o bebê junto, na hora eu ia passando. Então, tudo é possível. Aqui foi uma paciente que saiu da cesárea com o topzinho, o bebê nos braços, tá? Então, isso é uma luta eterna e constante do obstetra, da enfermeira, dos técnicos, de todo mundo. Então, o que a gente puder contribuir para que esse momento fique inesquecível, pode ter certeza que eles vão sempre lembrar da gente. Próximo. Sou eu. Pronto, obrigada.